Bom, meus pequenos, a tia queria dizer que a tia está com muita saudade, que a tia está louca para poder abraçar vocês, para voltar para a escola, para a gente se abraçar, para a gente ficar junto. Mas a tia entende que esse tempo é necessário. A tia fica muito feliz em saber que vocês estão muito bem em casa, saber que vocês estão saudáveis e seguros, tá? Se cuidem, se protejam, tá bom? Fiquem com Deus. Vamos lá, nós vamos fazer geografia da página 58 até a página 64. Na página 58, nós vamos falar sobre a organização da cidade. E um dos itens que a gente mais vê numa cidade são as casas, a moradia, né? No espaço urbano, a gente vê vários tipos de moradia. Na verdade, nós vemos uma moradia mais exuberante, grandona, né? Casas gigantescas, cheias de vidro, bem bonita, que chega a dar gosto. A gente fica assim, nossa, queria uma casa dessa também, não é verdade? E ao mesmo tempo, na mesma cidade, a gente consegue ver pessoas morando em situação de extrema miséria, numa casa muito, muito, muito ruim, que traz vários problemas para a família. Pois é, isso demonstra não só a diferença de casa, mas demonstra também a diferença social que existe nas cidades. O que é diferença social, tia? A diferença social e econômica é a diferença de estilo de vida. Uns têm uma vida mais leve financeiramente, né? Uns têm mais condições financeiras, têm como ter uma vida melhor e mais fácil, e outros nem tanto assim. Outros vivem em situações, né, que nós jamais gostaríamos de estar no lugar. Então, isso demonstra as diferenças de uma sociedade. Além disso, a forma de organização do espaço urbano, acesso aos serviços públicos, também são influenciados pelo tamanho, pela disposição e localização das moradias e pela ação do poder público para que todos tenham acesso a esses serviços. Então, até as ruas, a iluminação pública, o esgoto que passa na frente das pessoas socialmente com mais dinheiro é melhor do que para as pessoas mais pobres. Infelizmente, a desigualdade social, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, acontece de verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Se você for hoje nas ruas lá pelo centro ali de Cambuci, que tem aquelas casas, né, bem bonitas, não vou falar rua específica. Vocês sabem algumas ruas que tem casas bem bonitas, vocês já devem ter visto algumas ruas assim. Nessas ruas, o asfalto é lisinho, a iluminação é ótima, tudo bem varridinho que os varredores de rua passam, não é verdade? E a tia mora no morro. Mora no morro, não tem varredor de rua, não tem asfalto, é só calçamento, né? Aquelas pedrinhas que tem na rua, sim, aquelas pedrinhas. A iluminação pública, tem lugar que o poste acende, tem lugar que o poste pisca a noite inteira, tem lugar que o poste não acende, fica tudo escuro e... Pois é. E a gente que é pobre paga o mesmo imposto que o rico. Isso se chama injustiça social, né? Isso se chama injustiça social e assola o mundo inteiro. Não é só no Brasil, não é só nos países mais pobres, não é? Em países ricos, isso também acontece. Isso não deveria acontecer. O acesso aos serviços públicos, esgoto, água, iluminação, ele tem que ser para todos de igual forma. Vocês vão ver aí embaixo duas situações de moradia aí. Uma na favela, na beira do rio, e a outra numa casa em condomínio. Eu não sei se a foto de vocês é igual a minha, por isso eu não vou mostrar a minha foto, tá? Porque às vezes muda a fotografia. Então, vocês vão ver aí duas formas de viver, duas casas
totalmente diferentes. Uma em situação de pobreza, de miséria, imagina o cheiro, imagina o mal-estar, a quantidade de inseto, rato, barata, que não dá nessas casas na beira desse rio aí. Um rio totalmente poluído, podre de sujeira. Aí do outro lado nós vemos uma casinha, parece muito aconchegante, né? Num lugar que deve ter bastante segurança, porque o muro é baixinho, tem uma grade que é fácil da pular, então certamente tem segurança nesse lugar. Um lugar bem iluminado, com árvores, né? São privilégios para poucos. Infelizmente, é privilégio para poucos. Na próxima página vocês vão fazer aí as características de uma moradia, da A, e as características da moradia B. Vocês vão escrever tudo que tem no ambiente A, você coloca no ambiente A. Tudo que tem no ambiente B, você vai colocar no ambiente B. A qualidade de vida de um determinado espaço de moradia é avaliada por alguns aspectos. Então, uma moradia ela é dada como boa se tem tratamento de água e esgoto, se tem energia elétrica, se tem telefone e se também tem transporte público para essas pessoas também, né? E espaço de lazer, porque todo mundo precisa de espaço de lazer. Pobre, rico, situação financeira média, todos nós precisamos de espaço de lazer. Então, vamos lá aí, ó. Aqui no Para Pensar tem uma reflexão muito boa. Todo cidadão contribui com impostos, que são arrecadados pelos governos para serem investidos em saúde, educação, transporte e moradia. Tudo que você compra, meu amor, tem imposto nele. Se você for comprar uma bala, um pouco do dinheiro da bala é para o dono do mercadinho. E um pouco do dinheiro da bala vai para os governantes. Então, tudo que os governantes fazem para a gente já pagou. Acredita nisso? Vocês sabiam disso? É com o nosso dinheiro que eles fazem. Por isso que eles têm que fazer um bom trabalho. Por isso que a gente deve cobrar deles um bom trabalho. Porque o dinheiro que eles usam é o nosso dinheiro. Transporte, também aí na organização das cidades a gente fala sobre transporte. Existem transportes coletivos e particulares, tá? Antigamente as pessoas se locomoviam muito a pé, a cavalo também, se locomoviam charrete, carroça, carro de boi, não é verdade? Trem também, né? Depois de um tempo veio trem, as locomotivas, né? Agora a gente tem carro, ônibus, bicicleta, a gente tem avião, a gente tem, o que mais? Navio, helicóptero, caminhão, né? Metrô, em algumas cidades tem metrô também, né? Então você vai desenhar aí o tipo de transporte que você usa, no número 1. Depois, no número 2, você vai listar 2 transportes, meios de transportes. E para que 2 não, 3. Ih, tinha só 2 linhas, são 3. Mais encontrados em sua cidade. E depois você escreva para utilização. Por exemplo, eu vou escrever patinete. Não é meio de transporte aí, tá? Mas tô fingindo aqui. Botei patinete. Utilização. Para brincar nos parques. Então, se você botar carro, você vai botar para que a gente usa o carro na nossa cidade. Se você botar trem, não tem trem numa cidade, então você não pode botar. Só pode botar meios de transporte que tem na nossa cidade, ok? Essa pesquisa que não precisa, vamos para a página 61 continuar falando sobre os transportes coletivos e os transportes particulares. Assim como a moradia coletiva, lugares públicos e lugares privados que a gente estudou, agora a gente vai falar de transporte coletivo e transporte particular. O transporte coletivo é um transporte do povão, como diz o outro, né? A gente paga uma taxinha pequena em alguns lugares, em outros é muito caro, para poder utilizar esse transporte. As pessoas que não têm carro geralmente usam ônibus, ou não quero ir de carro para aquele lugar porque é longe, porque eu tenho medo de dirigir de noite, alguma coisa assim, eu vou de ônibus. Então eu pago uma taxinha e vou. Todo mundo que tem um dinheirinho para pagar essa taxa, para pagar a passagem, pode ir no coletivo. Isso é um transporte coletivo. Transporte particular.
é um transporte que tem um único dono e que esse único dono só leva quem ele quer, ok? Quem ele permite. Vamos lá. Existem também dentro desses transportes aí, tem transportes terrestres, aéreos e na outra página os aquáticos. Terrestres são os transportes que andam na terra. Aéreos são os meios de transportes que voam. E os aquáticos são os meios de transportes que andam em mar, rios, lagos, né? Pois é. Na número 1 aí da página 62, vocês vão colocar aí, identifique e escreva qual meio de transporte está associado a cada uma das estruturas apresentadas. Então, nós temos 3 fotos aí, tipo assim, tem 3 fotos que mostram lugares onde alguns tipos de meios de transporte vão passar. Aí eu quero que você me fale. Como que fala? Quando passa... Amor, como que fala quando a gente passa de carro e tem que pagar um dinheirinho mesmo? Pedágio. Pedágio, isso. Temos uma foto de um pedágio aí. Você passa de bicicleta no pedágio? Então não é esse meio de transporte que passa no pedágio. Eu quero saber qual é o meio de transporte que passa no pedágio. Eu quero saber qual é o meio de transporte que navega aqui, ó, nesse mar ou rio aqui, parece mar. E eu quero saber também qual é o meio de transporte que chega nesse aeroporto. Vocês vão escrever aí. Número 2, número 3 e 4, molezinha. Todos eles resposta pessoal. E página 64, que é a nossa última página de agora. 5 e 6 aí. Número 5, observe as imagens e responda as questões. Temos 4 imagens, A, B, C e D. A. Em quais imagens é possível identificar os transportes coletivos? Vocês vão falar se a A tem transporte coletivo, se a B, C, D. Ah, tia, é A, B e C. Ou tia, é a D e a C. Tia, é a C. Aí B. E os transportes particulares? Também vai colocar. Tia A, tia B e a C. Tia D. Vai lá. 6. Quais as vantagens e as desvantagens da utilização desses tipos de transporte? Transporte coletivo, por que é bom? Vantagem, por que é bom ter o transporte coletivo? Eu acho muito importante, existem pessoas que não têm transporte particular, lembra? E qual é a desvantagem do transporte coletivo? Demora muito, não demora? Tem outras, vai lembrando de outras. Outra, aí uma vantagem do transporte particular, uma vantagem, uma coisa boa. E uma desvantagem, como que a gente gasta? Não é verdade? No transporte particular, pois é. Pois é, então vocês vão responder todas essas questõezinhas aí, molezinha, sobre a nossa organização da cidade, tá? E qualquer coisa, chamem a tia, que a tia tira qualquer dúvida de vocês. Beijos!